Vamos lá então, gente, olha só. Tem aproximadamente aí alguns dias que eu continuei tecendo o projeto para trazer aqui para vocês, então acho que tem uns 4, 5 dias que eu tô tecendo essa parte bem aqui. Continuei a contagem das carreiras e aqui a gente tá na carreira 104, tá bom? A gente precisa ter, como falei pra vocês na parte anterior, nós precisamos ter 17 centímetros. Deixa eu medir assim que é mais fácil pra você entender. Após a barrinha, a gente coloca o marcador e nós precisamos ter 17 centímetros. Lembrando que as carreiras de casinha de botão, nós vamos fazer na de número 50, 70, 90, tá bom? Então aqui eu fiz a última casinha de botão, olha. E tô bem perto da 110, mas eu não vou precisar colocar porque a gente já encerrou a quantidade dos centímetros. Bom, o que eu vou fazer agora é a carreira que vai dividir o meu projeto. Então, mais uma vez, vamos pensar assim, ó. Vamos contar quantos pontos totais a gente tem, porque eu não lembro mais. E a gente vai colocar alguns marcadores só pra gente poder fazer o arremate, combinado? Olha só pra você entender a marcação que a gente vai fazer. Eu contei os 5 primeiros pontos da carreira, coloquei aqui um marcador. Aí eu continuei, contei 57 pontos e coloquei aqui um marcador. Contei 6 pontos, coloquei um marcador. Contei 57 pontos, coloquei o marcador, sobram 5 pontos e aí eu encerrei a carreira com 130 pontos totais. Feito isso, nós vamos agora fazer o arremate da nossa carreira. Lembrando que a gente vai depois seguir a peça, cada uma das outras pernas na agulha de 3,5 centímetros. Então, você já pode deixar essa agulha aí pertinho, porque daqui a pouquinho a gente vai precisar dela, tá bom? Então, vamos lá mostrar bem de pertinho o arremate pra você, tá? Eu vou fazer um arremate em ponto meia, então eu faço meia, meia e passo anterior sobre o ponto que eu teci. Meia, passando anterior sobre o ponto que eu teci. Meia, passo anterior, meia, passo anterior, retiro o marcador e vou fazer mais uma vez. Meia, passando anterior sobre o ponto que eu teci. Fica desta forma aqui. E agora eu vou seguir em meia até o próximo marcador. Serão 57 pontos em meia até chegar no nosso próximo marcador. Aproveita esse momento do vídeo, deixa um like aqui para o meu trabalho crescer, poder chegar em mais pessoas. Assim você demonstra carinho, apoio, gratidão e eu fico extremamente agradecida a você que já deixou um like, que é inscrito aqui do nosso canal, que deixa comentário, curte, deixa um hype. Pode parecer uma ação boba, simples, mas isso tem um valor muito grande e é uma forma de você apoiar o meu trabalho, incentivando e, claro, mostrando para o YouTube que mais pessoas podem gostar desse vídeo. Então, obrigada a quem já deixou um like aqui, comentou e etc. Eu vou conversando com vocês porque são muitos pontos, tá, gente? Então, nesse momento, a gente vai apenas tecer aqui, ó, até chegar lá no outro marcador. Estamos quase lá. Chegamos aqui, olha só, no segundo marcador. Tá vendo? É esse marcador amarelinho. Quando você chegar nele, você para o trabalho, retira o marcador e vamos fazer arremate em meia nesses 6 próximos pontos. Então, meia, meia, passo anterior, meia, passo anterior, meia, passo anterior, meia, passo anterior, meia,
passo anterior, retiro o marcador e faço meia, passando o ponto por cima do ponto trabalhado, e vamos agora até o próximo marcador em ponto meia. Você vai perceber que nesse momento o nosso trabalho se fragmentou. Ele ficou com uma parte no começo da nossa carreira e agora essa parte que nós estamos tecendo. Isso é normal de acontecer, porque daqui para frente nós vamos tecer um lado e depois o outro lado do nosso trabalho, tá bom? Eu vou mostrar para você, quando terminar essa carreira, como que o seu trabalho vai ficar, como que ele vai se parecer, para você não se assustar e pensar, nossa, fiz alguma coisa de errado. Não fez, tá bom? Por isso que eu não tô dando corte nessa parte do vídeo, vou até mostrar um pouquinho mais de longe para você entender. E se você chegou até aqui, a boa notícia é que a gente tá quase terminando o nosso trabalho, gente. Eu tô muito feliz pela companhia de vocês, os comentários, os carinhos, principalmente nas partes anteriores. Se você caiu neste vídeo aqui e não viu as partes anteriores, não se preocupe. Estão aqui no nosso canal no YouTube e tudo fica também no nosso site www.euamotricô.com.br. Todas as receitas são organizadas lá dentro. Temos categorias para peças de adulto, criança, bebê, tricô top-down, tricô reto, iniciante, intermediário, avançado, por fio, por tamanho de agulha, etc. Faltam 2 pontinhos para chegar no último marcador. Eu tô fazendo meia, meia. Eu vou retirar o marcador e agora a gente precisa arrematar os últimos pontos da nossa carreira. Eu vou novamente aproximar para mostrar para você os últimos 5 pontos que eu ia fazer do lado de cá, mas eu pensei, gente, e se alguém não souber disso? Ó, eu tava aqui com o marcador, tá vendo? Eu tirei, não fiz mais nada, eu ia tecer, eu falei, vou mostrar pro pessoal. Essa parte aqui, gente, se eu arrematar, não vai funcionar essa parte do meu trabalho. Vamos ver aqui, ó, quer ver, ó? Meia, meia, passa por cima. Meia, passa por cima, vai ficar um buraco bem aqui, tá vendo? Eu não quero que isso aconteça. Então, como que a gente vai evitar isso? Deixa eu mostrar aqui pra você. Prontinho, ó. Esse aqui é o último pontinho que eu teci. Ai, meu Deus do céu, gente, fui mostrar e agora pronto. Então, aqui eu tenho os últimos 5 pontos, ó. Falta só esse mocinho aqui que eu... Pronto. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos tecer 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Girar o trabalho. E agora, em ponto tricô, eu vou fazer o arremate dos 5 pontos. Então, a gente faz assim, ó. Tricô, tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci. Mais um tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci. Mais um tricô anterior sobre o ponto que eu teci. Agora o quarto ponto arrematado e para terminar o quinto ponto arrematado. Daí eu vou fazer mais uma vez. E a gente arrematou os 5 pontos. Depois que a gente faz o arremate dos 5 pontos aqui, a gente fica com 57 pontos na agulha. E é nesse momento que você vai colocar a nova agulha no seu trabalho. Basta você pegar a agulha de numeração 3.5 e ir colocando dessa forma assim, ó, gente. Você vai só passando os pontinhos pra dentro da nova agulha e assim a gente faz a troca, combinado? Bom, nesses 57 pontos, eu vou fazer uma pequena diminuição, porque eu já tricotei e eu não achei que ficou uma quantidade muito boa, tá muito ponto aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nesse primeiro ponto que eu já teci, né, que é o ponto que a gente terminou o arremate dos 5 pontos, eu vou passar o fio para trás do trabalho, desculpem, eu vou fazer 2 pontos juntos em tricô. E agora eu passo o fio para trás do trabalho e vou fazer um ponto meio. E eu continuo repetindo, 2 juntos em tricô e um ponto em meia. 2 juntos em tricô
e um ponto em meia. 2 juntos em tricô e um ponto em meia. 2 juntos em tricô e um ponto em meia. 2 juntos em tricô, essa é a carreira 106. Um ponto em meia. 2 juntos em tricô, um meia. 2 juntos em tricô, um ponto em meia. 2 juntos em tricô, um ponto em meia. 2 juntos em tricô, um meia. 2 juntos em tricô, um meia. E assim nós vamos até o final dessa carreira, porque a gente vai tecer com a agulha 3,5 para que não fique uma barra extremamente apertada, mas a gente não pode manter a mesma quantidade de pontos. Eu teci de duas formas, né? Eu teci com menos pontos e com mais pontos, e essa é a forma que eu achei que ficou mais orgânica, mais equilibrada. Então, eu continuo aqui, 2 juntos em tricô, um ponto meia. 2 juntos em tricô, um ponto meia. 2 em tricô, um ponto meia, e eu vou terminar com 2 juntos em tricô. E desta forma, nós temos agora a quantidade de pontos para a gente girar o trabalho e ir para o lado do direito fazer a carreira 107. Nela, nós vamos repetir um meia e um tricô. E nós fazemos esses 2 pontinhos por toda a carreira. Então, vamos lá. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E assim nós vamos repetir até chegar nos últimos pontos da carreira para fazer a carreira de número 108, combinado? E aqui está, eu fiz então, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras na nossa barrinha. Deixa eu conferir, gente, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. E eu tô agora na carreira de número 114. Pronto, acho que fica mais fácil assim. Pelo lado do avesso, ó. Do lado de onde eu arrematei. E eu vou agora arrematar os pontos na carreira 114, acompanhando todos os pontos. Então, olha só. Meia, tricô, passo anterior sobre o ponto que eu teci. Meia, passo, ponto, tricô, passo, ponto. É importante que você mantenha uma tensão leve para que os pontos não fiquem travados depois que a gente terminar esse arremate. Se você tem dificuldade, eu sugiro que você faça esse arremate com uma agulha mais grossa, mas você também pode fazer um outro arremate de sua preferência, caso você se sinta mais confortável. Só é importante não travar demais os pontos, porque a gente quer que essa parte fique elástica. Tem vídeo aula aqui no canal de como fazer esse arremate. Se você não viu, o link tá na receita escrita, eu também comento aqui, eu mando o vídeo para você de como fazer o arremate que acompanha os pontos. E assim eu vou até o último ponto da minha carreira, combinado? E aqui, ó, tô chegando nos últimos pontos do arremate, já preparo uma tesoura pra gente poder finalizar essa parte aqui. Então, eu tô fazendo tricô, arrematando, meia, arrematando, tricô e arrematando novamente. Paro, alongo o ponto, corto deixando de 15, 20, não sei, vou deixar bastante fio, gente, vocês sabem que eu sou exagerada. Porque eu vou fazer não só a costura, como também o acabamento dessa parte, por isso que eu deixei aproximadamente 60 centímetros de fio. E o nosso trabalho pelo direito está desta forma bem aqui, ó. Nós temos aqui as frentes, olha, deixa eu virar aqui pra você. Temos aqui a perninha que eu não terminei ainda e a perninha que eu acabei de terminar agora com vocês, que
que é essa parte bem aqui, ó. Tá bom? E ficou bem elástico, não tá travadinho, tá bem bonitinho, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é recolocar os pontos na agulha do outro lado. A gente vai recolocar na direção do centro, tá bom? Então, a gente tá nesse sentido do trabalho. Então, vamos pelo lado do avesso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é a troca da numeração da agulha. Então, eu vou pegar a agulha 3.5 e vou passar todos os pontos para dentro dela. Ai, meu Deus, quase que eu perdi esse pontinho, gente. Pronto. Prontinho. São 57 pontos que eu tenho para essa segunda perninha, ó. Gente, eu tô adorando esse projeto. Não sei vocês, mas eu estou amando. É muito gostoso de tecer, não é difícil. Tiro a agulha número 3, guardo, não preciso por enquanto dela. E agora, de novo, a gente vai recolocar os pontos, ó. E a gente começa a tecer do meio do projeto. Cuidado para você não errar a orientação. Vou recolocar o fio aqui pertinho desse primeiro ponto, pra gente fazer a emenda. E o que eu vou fazer é o nosso ponto de barra 1 por 1. Então, a gente vai começar fazendo um ponto em meia, fio pra frente, 2 juntos em tricô. Um ponto em meia, 2 juntos em tricô. Um ponto em meia, 2 juntos em tricô, da mesma forma que nós fizemos da primeira parte do nosso trabalho. Então, eu vou continuar aqui fazendo meia, 2 juntos em tricô. Meia, 2 juntos em tricô, combinado? E eu tô terminando aqui, ó, fazendo 2 juntos em tricô, meia, e os últimos 2 pontos, 2 juntos em tricô. Daqui pra frente, a gente vai seguir fazendo o que a gente já sabe, é a barrinha que vai formar da mesma forma que nós fizemos do lado de cá. Então, a gente fez agora a carreira da diminuição e agora a gente vai seguir fazendo a barrinha por 7 carreiras. Então, da 107 a 113 e eu volto com essa parte já arrematada, como eu mostrei pra vocês, porque eu vou apenas repetir o que eu fiz desse lado, desse outro ladinho, combinado? Bom, gente, depois que a gente termina, então, as perninhas, a gente vem aqui pra cima pra fazer as manguinhas, tá bom? A gente vai abrir o trabalho da seguinte forma. A gente vai pegar e colocar ele de baixo pra cima. Tá vendo aqui o pescocinho? Tá apontado pra baixo. E a gente vai começar por essa manguinha bem aqui da minha mão direita. Tá aqui fechadinho no fio. Pega a minha tesoura vintage da Círculo de 15 centímetros, linda, ou qualquer outra que você tenha. Corta o fio. Com cuidado, você vai pegar a agulha de 3 milímetros, que é a agulha que a gente fez o corpinho, e não as perninhas, tá? E você vai pegar os 46 pontos que estão dentro do fio. Essa parte, gente, você vai fazer com calma, pegando os pontinhos, alguns vão ficar mais apertadinhos do que outros, mas é assim mesmo, tá bom? Esses primeiros costumam ficar mais escondidinhos, é só você puxar assim que eles vêm. E conta pra ver se você tem os 46 pontos na agulha. Então, ó, eu vou colocando aqui dentro da agulha, empurrando, pegando o próximo pontinho, empurrando. E assim eu vou até ter pego todos os pontos e passado eles pra dentro da minha agulha, combinado? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu peguei metade dos pontos, aí eu puxei a agulha pra conseguir pegar a outra metade. Por quê? Porque é um C, isso aqui não vai ficar reto.
E esse fio que estava dentro, eu vou puxar agora, assim, ó, porque não tem mais perigo de nada de ruim acontecer. Se travar e você ficar com dificuldade, você vai e corta, tá? Vai cortando assim, ó, que ele acaba rapidinho, tá? Ele vai sair de todo o trabalho. Pronto, ó. Saiu. E agora eu tô com metade dos pontos desse lado e metade desse outro lado. Eu vou tecer, gente, de forma reta, tá bom? Porque, ó, não dá pra esticar isso aqui, gente. Se você quiser tecer de forma circular, você também pode, já tá a peça aqui praticamente costurada. Se você for fazer de forma circular, a gente tem 46 pontos, a gente vai precisar fazer uma diminuiçãozinha. Vou te dizer, você vai fazer 44 pontos. Então, você tira faz 2 juntos aqui, 2 juntos aqui e tece de forma circular todo esse seu projeto. Daí, eu não tenho prática no tricô circular, porque aqui no meu canal no YouTube a maioria não faz. Então, como que você vai fazer reto? Se você quiser fazer circular, a gente tem aula aqui no meu canal, tá? Você faz com a técnica do laço mágico. Vamos pegar pelo direito do projeto, a parte mais perto do início da carreira. Colocamos bem aqui, ó, o fiozinho. E a gente vai tecer o primeiro ponto em meia. Aqui não é de forma circular, tá, gente? Tá aparecendo, mas não é. Meia. E depois a gente vai repetir 2 meias e 2 tricôs. Tecendo dessa forma, a gente fez o ponto arroz duplo. Então, eu vou repetir 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Ai, gente, ficou um pontinho pra cá. Deixa eu passar ele pro outro lado. Pronto. É assim que eu faço, viu? Reintroduzo os pontos pra ficarem mais perto da ponta da agulha. Os meus 2 últimos foram 2 tricôs. Então, aqui eu vou continuar fazendo 2 meias, ó. 2 meias e continuo. 2 tricôs. Viu como é muito fácil tecer com a agulha circular, mesmo que o trabalho seja reto? Porque fica mais confortável quando o que você tá tecendo não é reta, não é uma peça reta. Exatamente porque a gente pode ter essa maleabilidade da agulha, né? Dela ficar dobrada ao meio, dela ficar um pedacinho em cada parte. Daí, e quando eu terminar a carreira, como é que eu vou fazer? Olha só, deixa eu só melhorar esse foco. Pronto. Eu tô aqui conversando com vocês e fazendo, ó, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs e o ponto restante é um pontinho em meia. Esse pontinho a gente faz meia. Tô gravando, gente. Meia. Giro o trabalho, porque eu não tô fazendo de forma circular. Gente, só um minutinho. Agora a gente vai pra carreira de número 2. Nela, o primeiro ponto, ele é em tricô, porque a gente vai fazer o ponto de borda em malha. E depois a gente repete o ponto decorativo. Então, eu vou fazer 2 meias, 2 tricôs. O nosso ponto decorativo, ele é feito com 4 carreiras. Essa é a carreira, então, número 2, pelo lado do avesso. E assim eu vou fazer em todos os pontos da carreira. Com 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Vou novamente, ó, recolocar os pontos aqui.
Então, esses eu reintroduzo porque eu vou tecer e esse eu puxo pra ficar mais fácil de tecer. E vou acompanhando o ponto. Eu fiz 2 tricôs, então agora eu vou fazer 2 meias. Ai, gente, peraí que eu tô aqui, pronto. 2 meias. Deixa eu aproximar bem pra não ficar buraquinho. Isso é só no começo, tá, gente? Depois a gente consegue tecer de forma reta na agulha, sem essa dificuldade. Quando ela for ganhando distância do corpo. Continuo, então, 2 tricôs. 2 meias. Gente, vocês me desculpem eu estar chamando a atenção de marido e filho, tá? Mas é porque eu tenho pouquíssimo tempo pra conseguir tecer. E eu cuido da casa, eu trabalho, eu faço comida, eu limpo, eu cuido do jardim. Então, nesse momento, eu preciso do meu minuto do tricô, tá bom? Então, aqui eu tô nos 3 últimos pontos, eu vou fazer 2 tricôs e mais um ponto em tricô. Entendeu a segunda carreira? Vamos aproximar aqui, ó, deixa eu só puxar aqui pra não ficar buraquinho. Recoloco os pontinhos, giro o trabalho e agora nós vamos para a carreira de número 3. Na carreira de número 3, desculpa, eu tô puxando errado, porque a gente tá com o fio pra cá. A gente vai voltar daqui. Na carreira 3, a gente começa com o primeiro ponto em meia de borda. E depois a gente agora vai fazer 2 tricôs e 2 meias. Porque eu estou desencontrando o ponto, arroz duplo. Então, 2 tricôs, 2 meias. 2 tricôs, 2 meias. Então, se você que está me assistindo esse vídeo, você também é mamãe, você também está cansada, você também quer silêncio para tecer, comenta esse vídeo. Se você não é mamãe, comenta também para ajudar meu trabalho, ajuda também a pagar essas fórmulas, essas fraldas, que o seu like, o seu comentário, você se inscrever no meu canal me ajuda muito. Ó, aqui eu terminei com 2 meias. Vamos recolocar aqui os pontos aqui. E puxar. Já deve estar quase dando pra tecer de forma reta, tá, gente? Eu vou só mais um pouquinho assim. E aqui eu vou começar com 2 tricôs. Então, ó, eu aproximo e faço tricô, tricô, fio pra trás, 2 meias, fio pra frente, 2 tricôs, fio pra trás, 2 meias. Lembrando que nós estamos na terceira carreira, tá? Porque eu não tô fazendo as manguinhas de forma circular. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e o ponto restante é um meia. Giro e vamos agora para a carreira de número 4 e última do desenho da manguinha. E nessa carreira a gente começa com um tricô e depois a gente faz 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meia, por toda a nossa carreira, né? Quero falar volta, mas é carreira. E assim, gente, nós vamos fazer a carreira 1, 2, 3, 4. Vocês viram que eu mostrei todas elas, não cortei nenhuma, né? Dei até bronca aqui nos barulhentos da minha casa. E a gente vai fazer a repetição dessa primeira à quarta carreira, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até que a nossa manguinha, ela tenha 14 centímetros. Mentira, 12 centímetros, tá? Não é 14, são 12 centímetros. Pode fazer mais comprido? Pode. Pode fazer menos comprido? Pode.
É meio que a seu critério, tá, gente? Olha eu fazendo aqui como se fosse tricô circular, gente. Eu tô viciada em tricô circular e aí pronto. Vamos seguir aqui. Falta só a metadezinha dessa carreira. Agora eu vou fazer 2 tricôs. Tricô, o fio tá à frente. Então, peraí, pronto. Sempre, ó, eu dou uma puxadinha pra fechar qualquer buraquinho que fique. E continuo. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Como falei, a nossa manga, ela tem que ter 12 centímetros. E eu vou mostrar pra você de onde que você vai medir pra você não errar, tá bom? Deixa eu pegar aqui, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e 1 tricô. Prontinho. Deixa eu juntar todos os pontos pra você ter uma noção de como que tá ficando, ó. A nossa manguinha, gente, tá ficando desta forma aqui. Tá vendo? Já tô quase conseguindo tecer de forma reta. E eu vou continuar, agora eu vou voltar da primeira carreira, até que a nossa manguinha, daqui da divisão, ó, dessa parte aqui pra frente, nós tenhamos 12 centímetros. Então, pega a sua fita métrica, coloca aqui embaixo da axila e continua repetindo da primeira à quarta carreira até a peça ter 12 centímetros. Combinado? Eu vou tecer então as carreiras pro lado de cá e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar a manguinha. Combinado? Então eu vou e volto. Bom, deixa eu mostrar então pra vocês como que tá ficando a minha manga. Vou mostrar assim a peça, ó, que aí vocês conseguem ter uma noção. Tá vendo? Essa aqui é a manguinha do nosso trabalho. Eu fiz 22 carreiras. Pra medir, eu abro ela assim, ó, que fica mais fácil pra eu tirar a medida daqui até embaixo. Então, 12 centímetros, 22 carreiras. Pode tecer mais, pode tecer menos, tá bom? Você pode fazer quantas vezes você quiser. Agora, o que eu vou fazer é uma barrinha 1 por 1. Então, a minha barrinha, ela vai ser feita com 2 carreiras apenas. Deixa eu melhorar aqui pra mostrar pra você. A gente vai fazer o primeiro ponto em meia. Aqui temos o asterisco, então repetimos. 1 meia e 1 tricô. Agora eu vou repetir apenas esses 2 pontinhos por toda a carreira. Então, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô. Eu tô deixando na receita escrita pra você qual é o tamanho dessa criança que vai utilizar essa peça, qual o peso ideal, quais as medidas de todas as partes desse projeto. Eu vou desenhar com as medidas bonitinhas que eu vou tirar. Então, se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar um comentário. E o seu comentário também serve para ajudar meu trabalho. Então, comenta, deixa um like. Acho que eu já falei muito nesse vídeo. Mas é porque, gente, a maioria, 60% das pessoas que passam pelo meu canal são pessoas que não se inscrevem, não deixam like, não curtem nada, nada, nada. Elas vêm, assistem o vídeo todinho, às vezes mais de uma vez, e não interagem, não fazem nada. E eu lamento, porque poderia me ajudar a crescer, poderia me dar essa força, sabe? Mas tudo bem. Tô aqui conversando com vocês, tô chegando no fim da carreira, fazendo sempre 1 meia e 1 tricô. 1 meia e 1 tricô. Nos últimos 5 pontos, olha só, meia. Gente, tá bom esse foco? Pronto. Tricô, meia, tricô. E o
ponto restante é um meia. Essa, então, é a primeira carreira do nosso punho. Vamos girar e fazer a segunda carreira. Para ela, nós vamos começar fazendo um ponto em tricô, e aqui nós vamos repetir. Fio para trás, meia, tricô. E agora, a gente vai repetir esses dois últimos pontos por toda a carreira. Meia, tricô, meia, tricô. Note que nesta parte do trabalho não estou mais tecendo a carreira de forma dividida. Eu utilizo essa questão de dividir a agulha pro comecinho por conta dessa parte aqui, ó, que é mais difícil tecer, mas conforme o trabalho cresce, você pode tecer em agulha reta sem a necessidade da divisão do trabalho. Bom, caso você seja novo no tricô, eu estou fazendo aqui o punho com uma barra 1 por 1. E eu vou continuar repetindo esta primeira e segunda carreira, tanto do direito quanto do avesso, para que o punho do meu projeto cresça. E eu não estou colocando diminuições porque eu quero fazer um punho que eu possa dobrar na hora que você for vestir a criança. Lembra? É uma peça para bebê recém-nascido, bebê de 1 mês. Quanto mais fácil for para a mãe vestir, mais tranquilo é. Mãe, pai, avó, avô, tá bom? Às vezes você fazer a peça com partes muito justinhas torna mais difícil para a mãe da criança, o pai ou quem for vestir, o cuidador, colocar os dedinhos, ter essa praticidade. Então, quando a gente deixa o punho mais soltinho, a gente facilita a vestimenta do bebê. Por isso que eu vou fazer uma barra 1 por 1, longa, para que a gente consiga colocar o bracinho da criança e depois dobrar o punho para facilitar e a criança não se machucar, não prender no dedinho, na unha. Terminando aqui a segunda carreira com um tricô e o ponto restante também é um tricô. Agora eu vou voltar a repetir a primeira e a segunda carreira, como falei pra vocês. E essa parte do meu trabalho, ela precisa crescer um pouquinho na altura. A minha manga, ela precisa ter 14 centímetros totais aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou continuar tecendo só minha barrinha na carreira 1 e 2 e volto para te mostrar o resultado. E assim está a manguinha, depois que a gente faz 8 carreiras, repetindo a carreira 1 e 2 da nossa barrinha. Vamos medir aqui, olha a nossa manguinha. Aproximadamente 14 centímetros. E agora o que eu vou fazer é arrematar acompanhando o ponto. Tem videoaula aqui no canal dessa técnica, caso você precise aprender como é o arremate que acompanha o ponto. Eu faço meia, meia e jogo anterior sobre o ponto que eu teci. Tricô, jogo anterior. Meia, jogo anterior sobre ele. E assim eu vou, lembrando que para esse arremate é interessante você deixar a manguinha mais folgadinha, tá? Não aperte muito os pontos para não travar demais o punho do seu projeto. Porque aqui a gente já tem um ponto sanfonado, um ponto elástico, e você não precisa colocar mais força nesse arremate para deixar a peça muito justa, tá? Deixa eu só pegar aqui de novo que eu perdi o ponto. Tricô, passa por cima. Bom, enquanto eu tô aqui arrematando, eu queria lembrar você que tudo que eu fiz nesta manga, você vai executar da mesma forma na segunda manga. Portanto, a gente vai repetir tudo igualzinho a gente fez aqui. Começando pelo direito, tá bom? Então, eu vou terminar esse arremate e volto pra te mostrar como que a gente vai finalizar. E eu tô chegando aqui, ó, nos últimos pontinhos do arremate. Vamos terminar com um tricô e um ponto em meia. Passo o último ponto por cima, alongo. E vou deixar material suficiente para costurar a manguinha. Então, eu vou dar uma distanciada assim, medir aproximadamente o tamanho que eu quero para costura. Eu gosto de deixar um pouquinho além.
travo o último ponto. Aqui no nosso potinho da Tânia Loureiro, que me mandou de presente, vamos pegar uma agulha de tapeçaria, de costura. Guardar a nossa agulha 3 para fazer a próxima manga. E aqui eu tenho vídeo aula também no canal de como que a gente pode fazer a costura do nosso projeto. A gente vai colocar o fio numa agulha de tapeçaria e vamos fazer aquela costurazinha no tricô, aproximando uma pontinha da outra. Fazer aqui um ponto número 8, ó, pra gente travar e não ter necessidade de se preocupar. Eu tô puxando o fio com força e ele não tá repuxando o trabalho. E agora a gente vai pegando um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Você pode pegar nessa linha aqui ou nessa linha mais da lateral. Eu vou pegar mais na lateral apenas pra gente evitar... só pra ficar mais pertinho mesmo da lateral do trabalho, tá? E eu vou fazendo uma costura simples no tricô, pegando 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro lado. 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro lado. Note que a minha costura, ela fica assim, ó, elevação, depressão, elevação, depressão, elevação, depressão e assim por diante. O que significa que a minha costura está correta. Continuo pegando os pontinhos até o final da nossa barrinha. E agora, gente, não tem mais segredo. É você pegar os pontos realmente que formam a manguinha. Então, eu vou pegando de 2 em 2, ó, 2 aqui e 2 aqui. E assim eu vou até chegar na axila do nosso projeto. Às vezes, quando a gente tá costurando uma peça que tem uma manguinha assim, ó, que a gente faz de forma reta, quando chega na região da axila, a gente se depara com esse buraquinho aqui, ó, que fica... Buraquinho é ótimo, né, gente? É um buracão mesmo que fica. E hoje eu vou mostrar como que eu faço a costura dele, pra ficar dessa forma bem aqui, ó. Então, aqui, deixa eu mostrar por dentro pra vocês de outra forma, ó. Então, pra ficar desta forma, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu comecei a costura, então, pelo punho, vim trazendo a costura por aqui, até chegar na região da axila. Gente, é muito fácil, ó. Quando chegar aqui, você vai fazer a costura nesse sentido, olha só. Deixa eu mostrar melhor o zoom. Você vai pegar 2 pontinhos de um lado do buraquinho, porque você tem que começar, olha, de onde ele termina, tá vendo? Que aqui começa o buraquinho, né? Então, eu pego 2 pontinhos desse lado do meu buraquinho. Vou pegar 2 pontinhos aqui assim. 2 pontinhos nessa inclinação. E 2 pontinhos aqui de volta pro lugar onde eu tava. Então, só pra explicar pra você que tá sem entender, o buraquinho estava aqui, eu peguei os pontos em volta de todo o buraquinho. Deixa eu tentar tirar a luz, que às vezes você consegue visualizar melhor, ó. Então, buraquinho aqui, eu peguei 2 pontinhos aqui, aqui, aqui e aqui. Perceba que ele já tá até querendo fechar, ó. Porque quando eu puxar, é isso que vai acontecer. Esse daqui, ó,
é um buraquinho que a gente tem de outra parte da receita, mas eu vou usar ele também pra mostrar pra você, tá? Então, imagina que esse aqui é o buraquinho da axila, vou mostrar pra você, ó. A gente pega 2 pontinhos de um lado do furinho, 2 pontinhos assim, subindo do lado do furo, o furo tá bem aqui. 2 pontinhos acima do furo, 2 assim do lado esquerdo e para terminar, voltando pro lugar de onde a gente saiu. Olha aqui o furo que a gente tem. E depois que a gente termina de pegar todos os pontinhos, olha só, olha pro furinho e vamos puxar. Você vai ver que o furinho, ó, ele se fecha sozinho. O que a gente fica é com o próprio desenho dos buraquinhos, dos furinhos do desenho da Projeto, tá vendo? Então, sempre que você tiver um furinho no tricô que você queira diminuir, basta você pegar os pontos em volta dele, desta forma aqui, ó. Que aí você consegue fechar esse furinho, tá bom? E é assim que a gente consegue, ó, manter o furinho. Tá vendo aqui um buraquinho? É assim que a gente pega um furinho e transforma ele em algo menorzinho. A gente contorna o furinho com a agulha de tapeçaria e puxa. Depois que você terminar de fechar qualquer buraquinho que tenha, você vai pegar o fio e vai empurrar pro lado de dentro, pro lado do avesso. E aqui eu gosto de dar um nozinho com aquele fio que eu deixei do outro jeitinho, só pra gente garantir que esse fio ele não vai voltar pro outro ladinho. E aqui eu escondo, já que eu tenho excesso de costura, eu dou uma pequena escondidinha aqui do fio num zigue-zague dentro da costura. Faço o mesmo com todas as outras pontas do meu trabalho, sempre pelo lado do avesso. No tricô, a gente costura pelo direito e esconde pelo avesso, né? Acabamento fica pelo avesso, mas a costura é feita pelo lado do direito. Aqui eu posso cortar os fios e o nosso desenho da axila, ele ficou dessa forma aqui, ó. Sem aquele furo que ficava bem aqui no meio. Espero que você que está me assistindo tenha gostado, que você tenha sentido um pouco menos agora de dificuldade na hora de fazer uma costura no tricô. Existem várias dicas que eu tento mostrar aqui para vocês. Essa é uma delas, para tornar os nossos trabalhos um pouco mais fáceis. Bom, vamos lá então para uma dúvida muito frequente, que é como é que a gente costura uma peça que tem transpasse de botãozinho aqui em cima. Como que a gente faz essa parte? Será que eu costuro assim? Será que eu costuro um por cima do outro? Bom, a gente vai imaginar que quando a gente for vestir esse projeto, a gente vai ter uma perninha aqui e uma perninha aqui desse lado, certo? E aqui nós temos o fundo do nosso projeto. Aqui no nosso transpasse, a gente vai pensar que aqui vai ficar o botão e aqui a casinha. Então, a gente vai passar a casinha por cima do botão, casinha por cima do botão. E esse último espaço não tem botão. Por quê? Porque a gente vai colocar de tal forma que esse encontro aqui no final, a gente vai passar a parte dos botões por cima da parte que não tem botão, só nesse finalzinho. Então, vai ficar dessa forma bem aqui a costura. Daí, por quê? Porque a gente tem que ajudar os botões a encontrarem e terminarem de forma que esse transpasse fique por cima desse outro transpasse. Entendeu?
Então, a gente vai usar os próprios fios do trabalho para fazer a costura de um lado e do outro. E essa pontinha vai passar por cima dessa aqui. Então, a costura vai ficar um pequeno sanduichinho aqui nessa parte de baixo, pra gente ter como medida essa lateral por cima dessa daqui. Então, primeiro de tudo, a gente vai costurar a lateral de cada perninha. Meu fio aqui, um passou por cima do outro, deu uma leve emboladinha, então eu vou cortar só pra facilitar, tá, gente? Porque às vezes um dá um nozinho pra lá, um nozinho pra cá. Então, primeiro de tudo, costura da lateral das perninhas. Eu tenho bastante material aqui, ó, gente, pra fazer a costura. Tricô a gente costura pelo lado do direito, tá, gente? Não tá na maluquice minha, não. Então, eu vou começar aqui costurando em volta da perninha aqui. Então, eu pego 2 pontinhos de um lado e 2 do outro ladinho. 2 pontinhos de um lado e 2 do outro. É bem pouquinha a barrinha 1 por 1, então rápido a gente termina a nossa costurinha. Por isso que eu vou tentar mostrar. Nossa, gente, tá difícil esse foco, hein? Vou tentar mostrar pra vocês. Quando a gente termina, a gente vai até o finalzinho mesmo da barrinha 1 por 1, tá bom? Aqui, ó. Fechei aqui, ficou redondinho. Vamos levar agora a costura pra essa parte que é o corpo, né? O fundo, digamos assim, do nosso projeto. Quando você chega aqui, você vai ver alguns pedacinhos de fio, pode deixar de fora, de dentro, não tem problema. Mas o que é importante aqui? A gente vai começar a costurar esse lado aqui. Tenta medir pra gente terminar a costura bem no meio. Então, eu vou colocar pra dentro só pra facilitar a visualização. A gente vai pegar 2 pontinhos de um lado, da mesma forma que a gente costura tudo no tricô. 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro lado. Tem videoaula, gente, ensinando a fazer esse tipo de costura aqui no meu canal. Se você precisar, comenta que eu mando o vídeo pra você. Porque aqui nós estamos costurando pontos que estão de um lado, com pontos que estão de outra orientação do outro lado. Deixa eu tentar aproximar. É um pouco difícil conseguir fazer o zoom me ajudar, ó. Então, eu peguei aqui, deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais sem perder o foco. Ó, eu venho aqui de um lado e pego 2 pontinhos. E na outra parte, eu pego também, ó, 2 pontinhos. São 2 tracinhos, por assim dizer. Pego aqui 2 tracinhos, ó. Mais 2 aqui. 2 aqui. E pra terminar aqui, ó, 2 aqui. Acabei a costura, vou puxar, porque no tricô a gente tem isso, né? A gente puxa pra costura ir pro lugar que ela precisava. E ficou assim, ó, lateral da perninha, o fundo. E deixa eu mostrar no todo como é que tá ficando, pra você entender agora a lógica do processo, viu? Ficou então metade aqui. Agora a gente vem, tira a agulha do fio, pega essa pontinha de cá e vamos fazer a mesma coisa para encontrar agora do outro lado. A gente vai pegar aqui, passar por cima e essa parte aqui, ela termina aqui. Então, essa parte a gente precisa terminar aqui. Pra facilitar, eu vou pegar aqui uma agulha só pra funcionar como se fosse um alfinete, tá, gente? Pra manter o trabalho no lugar. Coloco aqui a agulha na agulha de tapeçaria e agora eu vou continuar a costura nesse sentido aqui. Eu giro pra facilitar porque eu também tô costurando realmente essa peça, gente. Então,
eu giro para facilitar a minha visualização e espero que vocês continuem conseguindo entender a lógica. Vou então aqui fazer novamente a mesma orientação de costura que eu fiz de um lado e do outro. Colocar aqui a mão por dentro para facilitar. Que aí eu consigo visualizar melhor os pontos. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver o foco. Já é o melhor, tá, gente? Aqui é difícil. Eu olho pro trabalho, olho pra câmera, olho pro computador, olho pro monitor pra ver meu filho dormindo. Tô chegando no fim da costura, agora a gente pega de um ladinho e do outro ladinho. De um ladinho. E aqui, ó, chegamos essa parte mais complicadinha aqui. Por quê? Porque eu tenho volume aqui que eu já continuei, eu já fiz essa costura de um lado. Não se preocupe, você sabe onde você tem que chegar, que é aqui digamos, na agulha, né? Então, você vai chegar até o fim da parte de baixo, já cheguei aqui na costura. Eu pego um dele e passo aqui pra cima. Agora, a gente continua fazendo 2 desse ladinho. E eu vou pegar aqui dessa costura, ó. 2 aqui por cima da costura, como se nada tivesse acontecido com essa costura. Então, 2 aqui da minha costura. 2 aqui do ladinho de cá. Vou tirar o alfinetezinho aqui só pra facilitar. A gente sabe aonde a gente tem que terminar. Lembra que a gente tem que terminar aqui no finalzinho dessa barrinha. Então, a gente vai caminhando, sentindo aqui, ó, essa parte aqui é do lado de cá, então eu vou pegar do ladinho de cá. 2. Everybody got a little bit of something. Só para reforçar, porque essa vai ser uma parte de tensão do nosso trabalho, eu vou pegar aqui, ó, e dar uma segurada, sabe, gente? Porque senão, esse é um pontinho que talvez a gente tenha que ter bastante cuidado. Se você quiser subir, inclusive aqui alguns pontinhos, eu recomendo. Por quê? Porque quando a gente for vestir o bebê, a gente costuma pegar essa parte e abrir para colocar a criança. Então, eu vou colocar aqui, ó, só uns pontinhos subindo pra garantir que vai ficar bem firminho, tá? Deixa eu mostrar pra você como que ficou. Ficou com essa parte por trás dessa. E agora eu vou pegar esse fiozinho, passar aqui. Passar aqui. E pelo lado de dentro, eu vou fazer um pequeno acabamento. Eu vou passar aqui por dentro da trama do trabalho. Pra esconder essa pontinha de fio. Então, eu faço um sobe e desce. Tá dando pra ver?
Eu tô aqui pelo lado do avesso, tá, gente? Pelo lado do avesso, eu vou fazer aqui também uma reforçada nessa parte do trabalho. Então, eu pego aqui. Prontinho. Eu encontro com aquele fiozinho que ficava no meio. Vou dar um nozinho só pra poder garantir também que o meu trabalho ele não abra, né? E agora eu vou esconder a pontinha do fio dentro da trama. E pronto, a gente fez aqui então mais reforçadinho. Posso cortar. Todas as pontas de fio você vai fazer dessa mesma forma, tá? E fica desta forma aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra você. Quando você vestir a criança, você vai puxar, colocar a perninha de cá, perninha de cá. E a gente vai colocar o botãozinho aqui. Aí você vem e fecha o botão aqui. Porque essa parte, ela já está fechada, ó. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tirado qualquer dúvida sobre essa costura. Achei importante porque às vezes alguém aí do outro lado nunca costurou uma peça assim, e aí bate aquela dúvida, tipo, nossa, e agora? Por cima, por baixo, pro lado? É assim, gente, por cima, terminando essa ponta, nessa ponta bem aqui, pra ficar dessa forma. Certo? Vou terminar então de fechar minha peça, vou costurar os botões na direção das casinhas pelo lado de dentro, e aí quando a gente abotoar vai ficar dessa forma aqui, ó. E assim fica o nosso projeto. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe um comentário, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e pessoas que amam fazer peças de bebê. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima! Eu sou a Dei do site euamotricô.com.br, esse é meu filhote José e a gente se vê num próximo passo a passo. Um abraço gigantesco e até lá!